Olá a vocês, este é o nosso terceiro vídeo da nova série. Essa nova série, ela redunda de um momento de questionamento em relação à abordagem anterior, que era muito baseada no tarô mitológico, mas também tinha o aporte de uma visão junguiana muito fundamentada na Sally Nichols, e também no fantástico trabalho dela, e também no tarô de Marseille, especialmente com o Jodorowsky, com seu trabalho também de profundo estudo e análise e reflexão em cima do tarô mitológico. E outros aportes que a gente teve durante toda a vida no estudo e no uso do tarô, e no diálogo com o tarô, eu prefiro dizer. E nesse sentido aqui nós chegamos ao que eu chamei de tarô em quarentena, né? Foi o primeiro dessa nova série, que nós mudamos tudo, mudamos o layout aqui do nosso canal, inclusive, com outro nome, que é Catavento, o tarô da consciência. É um novo tarô que a gente está propondo e que traz essa nova visão, esse novo enfoque que veio dessa crise no meu diálogo com o tarô, na minha relação com o tarô. E a partir desse questionamento nós fizemos os dois primeiros vídeos explicando, no primeiro deles, o tarô em quarentena, quais eram as razões mais fundamentais. No segundo, nós analisamos a qualidade da relação que a gente estabelecia com o tarô até então e que a gente queria mudar. Queríamos ter uma relação subjetificadora, que transforme todos os envolvidos nessa relação, sejam aqueles que vinham até nós, a nossa relação com o autor da obra em que a gente possa se basear, ou do tipo de tarô que a gente escolha, e com relação a nós próprios, nos alçando à posição de sujeitos da nossa história, portanto, não alienados, não seguindo cegamente absolutamente nada, mas acesos com uma visão crítica e também fazendo prevalecer as nossas visões de mundo, os nossos ideais, os nossos valores, o que nos leva a ter maior consciência. Qual é o meu papel, qual é a minha posição perante o mundo, perante as pessoas e, sem dúvida, em relação ao tarô também. Então, estamos no terceiro vídeo desta nova fase, desta nova série, que aos poucos vai revelar esse novo trabalho que está nos seus momentos de finalização. O site está praticamente pronto, eu já estou trazendo aqui os seus conceitos fundamentais, hoje eu vou dar mais um passo, e esse novo passo que eu vou dar traz um questionamento. O questionamento é: por que as pessoas vão ao tarô? E quando eu digo as pessoas, eu não estou dizendo os outros só, mas eu próprio. Por que eu fui até o tarô? O que eu fui buscar no tarô? Por que ele me encantou? Eu não vou contar a minha história, mas eu acredito que, porque não é o momento, até posso um dia, até bonita, mas eu acredito que todos nós, quando vamos até o tarô, a gente espera alguma resposta. A não ser aquele que venha por curiosidade, que já ouviu falar e quer saber do que se trata e quer brincar um pouco com o oráculo para saber o que o futuro lhe reserva. Não, eu estou levando para a dimensão daqueles que encaram o tarô com uma maior seriedade, com um compromisso mais constante. Seja como estudioso, seja como alguém que busca respostas, porque em algum momento chega à conclusão que o tarô pode representar um instrumento de auxílio, de ajuda. Mas em que nível é esse auxílio? Em que nível é essa ajuda? Por que vamos até o tarô? Eu acho que eu poderia condensar isso, cada um tem uma razão específica, o seu momento de vida e tudo mais, mas no fundo vem de uma certa ansiedade perante a vida, perante a nossa vida, perante a existência. Nós não estamos tão tranquilos frente a uma questão específica, não sabemos que passo dar, não sabemos que escolhas fazer, ou tememos alguma consequência e queremos antever o que está para acontecer. Então sempre ligado a um futuro, mesmo que seja dentro do presente, mas ligado à projeção desse presente dentro do futuro. O que faz com que o tarô seja como que um oráculo que nos ajuda a construir a consciência, pré-consciência do futuro. E a gente sabe muito bem que
aquela história do tarô acertou, né? Eu não gosto muito dessa visão. Eu acho que o tarô serve muito como instrumento de autoconsciência, mas muito se fala sobre o tarô enquanto instrumento de autoconsciência, mas no fundo a gente não tem no nosso diálogo com ele isso presente. A gente pode se conhecer muito através do tarô, mas a gente vai até ele nos momentos de ansiedade, nos momentos de angústia, nos momentos da gente não precisar de alguma resposta que nos ajude. A não ser que você venha simplesmente por um momento de brincadeira ou, como eu disse, de curiosidade, aí é outra coisa. Mas normalmente as pessoas que vêm ao tarô e nós próprios, eu fui movido por uma busca de um momento difícil da minha vida e o tarô me ajudou muito. E nesse sentido o tarô é muito bom. Só que a gente não percebe que existe algo muito sério em relação a esse diálogo que a gente estabelece, porque é um diálogo que nos leva a uma dependência crescente. Toda vez que você tem uma certa ansiedade, uma certa angústia, o tarô me salva, o tarô me ajuda, como se fosse uma muleta. Isso é muito recorrente e é normal que se tenha essa tendência. Mesmo porque a nossa sociedade ela é muito farta, se é que ela não é totalmente estruturada, nesse processo de alienação que nos deixa muito apequenados perante a incerteza, a insegurança da vida, que é a dor existencial. Nós não temos certeza de absolutamente nada sobre o que possa nos acontecer num próximo minuto. Nós somos seres finitos, nós sabemos que não somos eternos e nada é eterno, nada do que se construa é eterno. Então, nesse sentido, existe mesmo na própria essência do existir, né? Existir dentro do existir, do ser, né? Da vida de todos nós, existe um ponto que é um ponto de permanente incerteza, insegurança, de não saber exatamente o passo seguinte, o que nos espera. Essa incerteza nos é trazida pela vida a todo tempo, mas toda a estrutura nos faz como que fugir dela. Não enfrentá-la de fato, mas fugir dela, tirá-la da consciência, seja através da indústria do entretenimento, seja através de tudo aquilo que nos aliena dos veículos de comunicação, seja através dos processos de socialização, do consumo, né? A questão do consumismo, você foge da angústia, tendo determinados comportamentos, ou então adquirindo cada vez mais coisas, porque isso preenche um certo vazio que é natural em todos que estão vivos, né? Sempre falta um algo, e é esse algo que nos move em busca de não sabemos do que. E que bom que esse encontro nunca aconteça, porque se acontecesse, a vida não teria mais sentido, porque não teria mais por que buscar. Então estamos sempre indo. Mas também não podemos fazer disso um processo que nos aliene da ansiedade existencial. Por esse motivo, que a gente fez um corte e a gente pensou, e por que não fazer um tarô que tem um processo inverso? Ao invés de fugir como sempre se faz, e como sempre o próprio tarot foi, ou tem sido, algo que nos ajude a amenizar ou até, sabe, vedar um pouco a consciência dessa dor existencial, como eu chamo, dessa angústia de estar vivo, da incerteza sobre os fatos, da dor daquilo que acontece e que não é do nosso agrado, não é do nosso desejo, perdas que temos, que são tão doídas e sofridas. Então, nesse sentido, eu imagino que nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Eu não estou dizendo que nós sejamos super-heróis todo o tempo, mas também não precisamos ser tão domesticados, tão fragilizados, com tanta dificuldade de lidar com a incerteza e todo o tempo buscar as muletas que nos ajudem. Que tal inverter o processo e fazer um tarô que nos fortaleça por enfrentamento em consciência da dor existencial?
Isso não quer dizer que eu não tenha momentos em que eu vá utilizar o tarô como sempre utilizamos, pelo menos eu até então, de você buscar respostas, porque não estamos amadurecidos. Mas o reconhecimento de que você não está pronto para enfrentar a incerteza já é uma grande descoberta e traz uma grande lucidez, mesmo porque o que você tiver como resposta não será vista como uma verdade em si, mas simplesmente como um lenitivo de momento, que não vai garantir absolutamente nada, mas que na verdade te ajuda naquele momento de angústia até que você se fortaleça e possa enfrentar a realidade que a gente quer manipular, né, conduzir. A gente tem um grau relativo de influência nos fatos. Nós temos uma autonomia relativa, nós não somos determinados, nós temos um grau de possibilidade de mudança das coisas e de encaminhamento delas, mas ele não é total e pleno. Aí que entra a nossa angústia. Então é aquela história, se eu não posso mudar a realidade que vem a mim, o que importa é como eu vou reagir a essa realidade. Agora eu vou reagir buscando as muletas, buscando certezas, buscando não assumir uma possibilidade de me fortalecer perante isso ou não. Então, a ideia é, como o tarô da consciência, consciência do que então? Vem a ser esse catavento tarô da consciência. Consciência da dor existencial. Consciência crescente para o fortalecimento do enfrentamento da dor da existência. Sim, em diferentes graus de maturidade. E é exatamente por isso que a gente pode estabelecer uma relação. Bom, o que é? Claro que a gente começa de uma forma muito imatura e aos pouquinhos vai percorrendo o ciclo, essa roda atingir o ponto máximo, como se fosse o ciclo do louco, em que ele sai naquele processo de inconsciência total, de imaturidade maior, não é? E percorre todo o ciclo até chegar ao mundo, e aí sim ter todo um aprendizado em tantos níveis, amadurecendo a sua consciência de si mesmo perante a vida, a consciência das suas limitações, das características da vida, e no nosso caso, especificamente e primordialmente da ansiedade, da angústia, enfim, dessa dor existencial, a dor do se estar vivo, a dor de se ser humano, né? Eu não sei se é outra coisa, eu só posso imaginar o que é essa angústia dentro da dimensão humana que é a minha. E o nosso tarô, então, segue uma estrada diversa. É como eu disse, já existem outros tarôs da consciência, mas não tarô da consciência da dor existencial. Porque assim talvez eu tenha mais condições de viver a vida sem me alienar tanto. Eu me assumo enquanto um pouco mais como sujeito. Sujeito da minha própria história e não tanto dependente de algumas verdades que já me são dadas prontas e que facilitam, até atenuam momentaneamente o meu caminho, mas que me tornam dependentes. Isso não quer dizer que eu vá ser super-herói, eu vou ter diferentes possibilidades de enfrentamento, é claro, mas todo esse processo vai ser acompanhado e também de adequação. Existem algumas coisas que é óbvio, em algum momento eu tenho que depender de um médico, mas eu não posso depender da mesma forma que eu dependo do médico para alguma coisa que não está dentro da minha possibilidade de solução, eu não posso depender em tudo da minha vida dessa busca, dessa procura. Eu preciso de um diálogo com um instrumento tão poderoso como o tarô que me fortaleça enquanto ser, que me resgate enquanto sujeito da minha história, que me traga essa autonomia e uma ação no mundo que seja mais condizente com esse novo ser em que eu vou pouco a pouco me transformando e me assumindo enquanto pessoa mais madura e, consequentemente, com maior responsabilidade frente ao mundo, frente à existência. E essa dor existencial a ser enfrentada nos leva, só para dar uma préviazinha da onde a gente chega,
No momento em que você a assume, você consegue percebê-la nos outros, em tudo. Uma capacidade maior de entendimento do próximo deriva disso. Eu até digo que o enfrentamento da dor existencial, de fato, buscando se desalienar e se alçar à posição de sujeito, é que te permite ver o outro como um sujeito, dentro da realidade dele, lhe permite ter uma relação digna, tanto em si quanto em relação ao outro, mas também te permite a verdadeira afetividade, o verdadeiro amor. Eu preciso me construir enquanto sujeito para poder ver o outro enquanto sujeito e tratá-lo enquanto sujeito, e essa é a condição primeira para um verdadeiro afeto. Então a gente poderia dizer que esse é um tarô do amor, né? Mas no outro sentido, porque senão fica muito banalizada a visão de amor como é na nossa cultura, né? O tarô da consciência. De que tipo de consciência? Da consciência dessa dor básica, fundamental, estrutural. Eu dei um pouco da prévia, porque a ideia é essa, trazendo alguns lances dos princípios fundamentais desse novo tarô, do tarô catavento, tarô da consciência. Pouco a pouco eu vou revelando alguns dados a mais e em breve já estaremos com o site no ar e vocês vão poder visitar. É claro que a minha proposta não tem a pretensão e jamais o objetivo, né, o que seria muito mais sério, muito mais grave, de fazer com que vocês tenham uma adesão total à nossa proposta. Muito pelo contrário, eu gostaria que vocês fizessem o que eu sempre fiz com todos os aportes, todas as leituras e os estudos que eu tive das diferentes tarôs, pensar de cada um deles de acordo com o meu momento de evolução, de maturidade, de estudo, pensar aquilo que se encaixava dentro da minha realidade e que batia dentro de mim, com a qual eu me identificava. Então, se houver alguma coisa que toque vocês nesse novo tarô que nós estamos trazendo, que vocês absorvam. E façam o seu recorte, absorve isto, aquilo não, construam a sua linguagem, porque aí sim vocês se transformarão em sujeitos. Nunca siga nada cegamente, sem que passe pelo crivo do ser que você é, daquilo que é você no momento, em termos de visão, de escolha, de prioridade. Então, eu repito, vocês têm comigo uma relação aberta, direta, de igual para igual. Vocês podem estabelecer as críticas que quiserem e serão muito bem-vindas, porque eu sei que para mim isso será um aprendizado. Eu vou questionar com a ajuda do olhar do outro, que eu posso ver pontos que eu não consigo enxergar com o meu, claro. Precisamos de diferentes percepções de óticas para a gente apurar. E como eu digo até no texto, e eu não tenho nenhuma razão para não transformar o que eu estou fazendo hoje e no amanhã será diferente, porque nós amadurecemos e é isso que precisamos fazer, com diferentes recursos, com diferentes aportes, com diferentes visões que venham. Bom, era o que eu tinha para esse vídeo, espero ouvir alguma coisa de vocês e, caso contrário, nos encontramos no quarto com alguma novidade, alguma revelação sobre esse novo tarô catavento, o tarô da consciência. Um abraço a todos.